O inquérito do golpe que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas indica que o plano de ruptura começou muito antes da derrota para Lula nas eleições de 2022. Vamos quebrar o sistema! Vamos quebrar o sistema! E já estamos aqui dentro, nós tivemos que invadir, quebrar as portas. Estamos fazendo história! As investigações apontam que o 8 de janeiro de 2023, quando milhares de pessoas invadiram e depredaram os prédios dos três poderes em Brasília, foi uma ação que começou a ser idealizada bem antes do ano passado. Segundo a PF, a empreitada teve início em 2019 com a atuação das chamadas milícias digitais, com o disparo de notícias falsas em diversos canais. Ao mesmo tempo, a estratégia era reforçada por membros do governo e o então presidente que disseminavam fake news e teorias conspiratórias pelas redes e aplicativos de mensagens. Alexandre Ramagem, então diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, era uma das pessoas que subsidiavam os ataques. Em um documento localizado pela investigação e criado ainda em março de 2020 por Ramagem, o então diretor se dirige a Bolsonaro e diz que já haveria como concluir que seria apontada a vulnerabilidade na transparência e na governança do tribunal. Em julho de 2021, por meio das tradicionais lives semanais, Bolsonaro alimentou a desconfiança sobre as urnas e o poder judiciário. Apresentou o que classificou como indícios de fraude nas eleições. Atacou o TSE e pôs em xeque a credibilidade do sistema de votação. Não tem como se comprovar que as eleições não foram ou foram fraudadas. São indícios. Um crime se desvenda com vários indícios. Ainda em 2021, em 7 de setembro, Bolsonaro subiu o tom. No dia da independência, fez discursos inflamados em Brasília e São Paulo para apoiadores que exibiam cartazes alinhados à narrativa golpista. Nós queremos eleições limpas, auditáveis e com contagem pública dos mesmos. Não posso participar de uma farsa como essa patrocinada ainda pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos três alternativas, em especial para mim: preso, morto com vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Em 2022, as investidas continuaram. Em julho, o então presidente reforçou em reunião com ministros no Palácio do Planalto que todos do governo deveriam disseminar fake news sobre as urnas. Daqui para frente, que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar, vai ter que falar para mim. Por que ele não quer falar? Depois de perder as eleições, Bolsonaro e aliados tentaram encontrar uma teoria que apontasse a existência de fraude e justificasse a decretação de um estado de sítio no TSE, o que daria início ao golpe. Apesar das pressões, em 9 de novembro de 2022, as Forças Armadas entregaram o relatório de fiscalização das urnas, indicando que nenhuma falha havia sido identificada, o que gerou tensão nos bastidores. O grupo criminoso, segundo a PF, temia que pessoas acampadas em frente a quartéis fossem desmobilizadas. No dia seguinte, uma nota do Ministério da Defesa negou que o relatório das Forças Armadas excluísse qualquer possibilidade de fraude. A contestação do resultado eleitoral ganhou ainda um novo ator, o Partido Liberal, que protocolou um processo no TSE contestando modelos de urna usados no segundo turno da eleição. A ação não teve efeito prático e rendeu à legenda uma multa de 22 milhões de reais aplicada por Moraes. Para a Polícia Federal, todos esses ataques às urnas que se iniciaram em 2019 visavam uma eventual derrota de Bolsonaro. Caso o então presidente não conseguisse ser reeleito dali a 4 anos, o caminho já estaria pavimentado para um golpe. O inquérito da Polícia Federal revela a participação de militares em todo o processo de planejamento do golpe.
A PF descobriu que antes mesmo do plano de golpe ser arquitetado, já havia pressões do chefe do GSI, general Augusto Heleno, para disseminar ataques contra as urnas eletrônicas e as votações. Uma agenda encontrada na casa de Heleno continha várias notas com orientações aos integrantes do governo. Entre elas está a frase: "É válido continuar a criticar a urna eletrônica". Durante as buscas e apreensões, foi localizado na mesa do assessor do general Braga Neto o esboço das ações para a chamada Operação 142, em uma referência ao artigo 142 da Constituição, que autorizaria, na visão dos golpistas, a intervenção militar no país. Em uma das páginas constava, por exemplo, anular as eleições e substituir todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. A última etapa da operação dizia: Lula não sobe a rampa. Um outro documento apreendido mostra a minuta do gabinete de crise que seria criado após o golpe. A estrutura seria formada por 5 generais e 11 coronéis e instalada um dia depois do assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. A minuta foi encontrada com o general Mário Fernandes, que, segundo a Polícia Federal, foi quem criou o plano para executar as autoridades em 15 de dezembro de 2022. Em uma troca de mensagens, a Polícia Federal encontrou o que seria uma das confirmações de que a minuta do golpe de Estado teria sido rasgada. Na conversa, um militar com o codinome Riva diz que Hamilton Mourão, vice-presidente na época, negociou com outros generais a saída do 01, que seria Bolsonaro, e em seguida diz: rasgaram o documento que o 01 assinou. Na mesma conversa, Riva diz: o almirante Garnier é patriota, tinham tanques no arsenal prontos. Segundo a Polícia Federal, os diálogos se referem ao apoio que o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, um dos indiciados, teria dado à tentativa de golpe de Estado. A Marinha diz que em nenhum momento houve planejamento ou mobilização de veículos blindados para ações que tentassem abolir o Estado Democrático de Direito. O inquérito deixa claro em vários trechos que os ex-comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Força Aérea, Batista Júnior, não aderiram à tentativa de golpe, e esse foi um dos fatores-chave para o plano não ter ido adiante. Em prints de conversas entre o militar Ailton Barros e Braga Neto, no dia 14 de dezembro de 2022, o ex-ministro diz: meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Ailton responde: vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Braga Neto concorda e usa um palavrão sugerindo que o general se acovardou. Nos dispositivos apreendidos com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, a PF encontrou ainda um plano de fuga para Bolsonaro no caso de cenários de embate com o Supremo e o não apoio das Forças Armadas. Segundo a PF, o plano de fuga foi adaptado e utilizado no final do ano de 2022, quando a organização criminosa não obteve êxito na consumação do golpe de Estado. E Jair Bolsonaro saiu do país para evitar uma possível prisão e aguardar o desfecho dos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Nas redes sociais, o ex-ministro de Bolsonaro, Fábio Weingarten, refutou o apontamento da PF de que Bolsonaro estaria no centro do golpe e que o resto é uma tentativa criativa de escrever uma história mentirosa. No Congresso, parlamentares se manifestaram após a divulgação do inquérito. Nos bastidores do Congresso Nacional, a notícia de que o relatório da Polícia Federal estava público repercutiu logo. Para o senador Otto Alencar, líder interino do governo no Senado, o documento trouxe provas consistentes sobre a participação de Jair Bolsonaro na trama golpista. Ele falava abertamente assim, o seu vice-presidente, o Braga Neto, ele chegou a dizer que tivessem calma, que as coisas iam acontecer, que ia dar tudo certo. Já o senador Rogério Marinho, líder da oposição na casa, alega que não há elementos que comprovem uma tentativa de golpe de Estado. Essa tese do golpe, ela não tem consistência, ela não tem
capacidade de passar a verdade para as pessoas. As centenas de pessoas que tiveram as suas culpas não individualizadas, que foram condenadas a penas de 14, 12, 17 anos de prisão porque estavam no interior de prédios públicos, até depredando. Em discurso na tribuna, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, falou em perseguição contra o pai e pediu anistia a todos os envolvidos na investigação. O único caminho, alguma normalidade e algum reequilíbrio entre os poderes é uma anistia que tem que ser ampla, geral e restrita. Estou cada vez mais convicto disso. Mas o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirmou que não existe mais possibilidade de anistia aos investigados pela tentativa de golpe. Agora é manter, fazer com que a PGR apresente rapidamente essa denúncia. É isso que vai acontecer. Anistia sem chance. Agora é a punição e a prisão dos responsáveis. Aqui no Palácio do Planalto ainda não houve manifestação pública do presidente Lula sobre o relatório final da Polícia Federal. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.